Hebreus 10, do 19 ao 25. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a nossa leitura dessa passagem. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos sobre esse tema do congregar cristão, né? De congregarmos entre irmãos, como isso é tão necessário e vital para a nossa vida de fé. Nós estamos ainda fazendo exposição do livro de Filipenses, o Israel de Efésios, mas o Senhor, Ele sempre nos encaminha conforme as nossas necessidades, né? Ele nos dá alimento conforme aquilo que precisamos. E realmente, irmãos, se tem uma coisa que temos nos achado em falta diante do Senhor, é no congregar. É nos apresentarmos juntos diante de Deus como igreja, como filhos de Deus, como assembleia, né? Isso se vê desde o Antigo Testamento, como é chamado aquele tabernáculo no qual os filhos de Israel se apresentavam diante de Deus. Ele era chamado de tabernáculo de reunião, né? Tenda da congregação. Também era chamado de aquela arca que se encontrava no santo lugar, era chamada de arca do testemunho, não é? E é exatamente isso que a igreja faz nessa terra. Ela se congrega para testemunho de Deus, em torno do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito importante, por isso que o autor nos adverte no verso 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E, irmãos, por que o autor aos Hebreus ele faz essa advertência, dá essa exortação aos irmãos? Nós sabemos que essa epístola é escrita e direcionada a pessoas que, por causa das muitas dificuldades, por causa da perseguição dos seus próprios patrícios, seus compatriotas judeus, estavam abandonando a sua fé e retrocedendo. É isso que acontece na vida cristã também, né? Nós nunca paramos. Israel costuma dizer isso aqui, né? Que nós parados estamos retrocedendo. E é o que diz logo após, no verso 35 desse mesmo capítulo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação ou salvação das nossas almas. Veja como isso está ligado muito àquilo que nós vemos também nos nossos dias. Nós vemos realmente que há um espírito de apostasia, de abandono, irmãos, de esfriamento espiritual. E nesses tempos difíceis e trabalhosos, onde tudo coopera para que nós voltemos atrás, que nós façamos como a mulher de Ló, que olhou para trás, né, quando estava recebendo a salvação de Deus de todo aquele juízo, a ideia daquele texto é que o coração dela estava em Sodoma. E então ela voltou com seu interior para trás, né? O desejo dela, o coração dela era estar no mundo, era estar em Sodoma.
e o juízo de Deus caiu sobre ela, né? E isso é uma advertência para nós. E esse livro é uma advertência para nós. Tantas vezes esses irmãos foram tentados por causa do seu ambiente em que viviam, para não serem perseguidos, não serem humilhados, não sofrerem nenhum tipo de ultraje, eram tentados a voltar atrás, tentados a voltar para o judaísmo, a religiosidade deles, e abandonar a fé em Jesus Cristo. Por isso que o autor se estende por 13 capítulos com o intuito de mostrar que eles não poderiam mais retroceder, que não havia outro jeito para eles. Eles não podiam voltar. Não podiam voltar a sacrificar, não podiam voltar porque tudo havia passado, já o sangue de bodes, touros, ou de qualquer outro sacrifício do judaísmo do Antigo Testamento era suficiente para eles. Cristo, a realidade de todas as coisas, havia morrido de uma vez por todas, de uma vez por todas, por um único sacrifício, um superior sacrifício, perdoar os pecados, e não havia como voltar atrás. Infelizmente, irmãos, nós sabemos que muitos de nós estamos nessa mesma condição, ainda que nós não sofremos ultrajes como eles, nós não sofremos, como a palavra de Deus diz, como eles, o espólio dos nossos bens, nós não sofremos nada disso ainda, mas ainda assim o espírito desse mundo tem nos feito retroceder, tem nos feito deixar de lado as coisas do Senhor, tem nos feito abandonar a congregação, tem nos feito abandonar a comunhão dos filhos de Deus, e isso é muito terrível, é um diagnóstico terrível, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente observar que privilégio nós recebemos de Deus, um privilégio superior aos crentes do Antigo Testamento, tão superior, irmãos, que eles esperavam ansiosamente por aquele dia em que eles se reuniam juntos à porta da congregação e eram representados por um homem só, nenhum deles podia entrar lá, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, com uma corda e um sino amarrado em sua perna, podia entrar naquele lugar, somente ele podia entrar, e haveria de ter o sangue de uma novilha, para que ele pudesse entrar por eles, para que ele pudesse aspergir o sangue pelos pecados deles, e se ele tivesse qualquer problema, ou caísse o juízo de Deus sobre ele, aquele sininho tocava, eles tinham que puxar ele, porque nem para carregar o corpo deles eles poderiam entrar lá. E algum dos livros históricos do Antigo Testamento mostra que era uma festa quando aquele homem saía de lá, porque ele sair de lá significava que havia sido aceita a oferta deles, eles haviam sido aceitos por Deus para mais aquele ano. E a Bíblia diz em Hebreus aqui que isso não fazia outra coisa senão recordar os pecados, e não podia fazer purificação senão uma purificação externa. Nós estamos em vantagem sobre eles, por isso que o autor diz que nós temos ousadia, intrepidez, coragem para falar com Deus, ousadia para entrar no Santo dos Santos, e nós entramos juntos, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Por que nós temos essa intrepidez? Porque aquilo que impedia foi tirado, né? Quando o Senhor Jesus expirou naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, demonstrando que esse romper do véu vinha do próprio Deus, e houve um grande terremoto, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. Até mesmo Mateus diz que os corpos de muitos santos ressuscitaram naquele dia e apareceram a muitos depois da ressurreição de Jesus. O caminho se abriu, todo o impedimento foi tirado, para que nós possamos estar na presença de Deus. Agora nós podemos entrar com intrepidez naquele lugar, só que não era num lugar físico, em algum parte geográfica da Palestina, onde aquele tabernáculo se movia depois no templo, mas naquilo que era representado naquele lugar, que é a própria presença de Deus nos céus, e estarmos diante do trono de Deus nos céus, com intrepidez. Então, muitas vezes, nós nem imaginamos o privilégio que temos, né?
Por isso que nós ignoramos, fazemos pouco caso do que é estar na presença de Deus, do que é estarmos reunidos na presença de Deus. E é um pouco disso que eu queria mostrar para os irmãos. Uma outra vez eu disse para os irmãos que haviam 4 coisas que Deus havia preparado aqui, e 4 coisas que foram dadas a nós para que pudéssemos entrar nesse lugar. E é isso que nós vemos no verso 19 e 20. Vemos 4 coisas: o Santo dos Santos, o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, um novo e vivo caminho e um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Isso que Deus preparou para nós. Ele nos preparou um lugar, e o nosso Senhor entrou nesse lugar por nós. Ele foi o precursor desse lugar, né? E Ele nos deu o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Ele mesmo entrou nesse lugar com o sangue e ofereceu o seu próprio sangue por nós. Mas não somente isso, Ele também aspergiu sobre nós, sobre as nossas consciências, o precioso sangue dEle. E agora nós, limpos diante de Deus, podemos entrar. E Ele mesmo rasgou a sua carne, deu a sua carne à morte e abriu esse caminho, que é um novo e vivo caminho. Vivo porque Ele mesmo nos leva até a presença de Deus, pelo seu próprio sacrifício de morte na cruz, dando-se como oferta pelo pecado, como diz o capítulo 10, verso 5, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deletastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu, e esse é o próprio Senhor dizendo através do profeta: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecados, nem com isto te deleitastes, coisas essas que eram oferecidas conforme a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo do Senhor Jesus, de uma vez por todas, para nunca mais precisarmos de sacrifícios de animais, sangue de touros e bodes, ou a cinza de uma novilha. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Também acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. De uma vez para sempre, através do seu único e bendito sacrifício, nos abriu o caminho para Deus, nos introduziu na presença de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens. Mas não somente isso, Ele está lá e vive para interceder por nós. Se somos sua casa, temos sobre nós Cristo, o Filho de Deus, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, superior a qualquer sacerdote do Antigo Testamento. Nem veio ele da linha de Levi, mas veio de Judá, sacerdote que vive para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que vive para sempre, que jamais morre, e vive para sempre para interceder por nós. E por causa de ele viver para sempre, nós vivemos por ele e através dele para sempre. E é este que temos sobre nós.
E também Deus preparou isso para aplicarmos a nós. O texto diz que nós agora devemos nos aproximar com sincero coração, não é? Sincero coração, irmãos, significa alguém que não tem nada mais dentro de si que o obstrua de estar na presença de Deus. Ele não precisa ter vergonha, ele não precisa de nada, ele não precisa se apegar a nada pensando que algo pode lhe impedir de estar na presença de Deus. Nada mais lhe impede. Não há nenhuma novidade para Deus. Podemos abrir nossos corações a Deus em sinceridade, em plena certeza de que Ele nos preparou um lugar. O sangue de Cristo é poderoso para destruir as obras do diabo. Ele abriu o caminho para nós, está lá por nós, é a nossa âncora diante de Deus. Em plena certeza de fé, nos apresentamos diante de Deus, tendo o nosso coração purificado de todo pecado, porque o sangue não era só para estar diante de Deus, mas também era aspergido sobre os sacerdotes, e sem derramamento de sangue, todas as coisas eram purificadas pelo sangue. Sem derramamento de sangue não havia remissão. O mesmo sangue que foi apresentado diante de Deus era derramado sobre os ofertantes para os santificar, para os separar para Deus. Isso que aconteceu conosco. Tendo o nosso coração purificado de toda má consciência, como diz Hebreus, capítulo 9, verso 14, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo, e tendo lavado o corpo com água pura, continua o texto. Porque a purificação agora é total, por dentro e por fora. Não é? Porque o batismo significa o lavar do corpo do pecado. Ou seja, quando nós externamente usufruímos da vida de Deus e nos apresentamos a Deus externamente como sacrifícios vivos diante de Deus, como pessoas que agora têm a sua vida transformada. Elas foram limpas por dentro e essa limpeza interna também se apresenta de forma externa, como a lavagem do corpo. Então nós nos livramos de tudo que externamente nos contamina diante de Deus, pelo poder de Deus nos nossos corações. Amém? Então são 4 coisas que Deus preparou para nós e 4 coisas que Deus nos deu e estão disponíveis a nós para nos apresentarmos diante dele. Por isso nós guardamos firmes a confissão da esperança. Por isso nós temos uma única só linguagem. Essa palavra confissão ou profissão, ou aquilo que sai dos nossos lábios, é uma só linguagem, uma mesma palavra de esperança. Nós não vacilamos dela. Nós precisamos permanecer firmes, irmãos. Perseverar nisso. Perseverar naquilo que confessamos. Perseverar naquilo que confessamos. A confissão na nossa esperança é tudo aquilo que diz respeito ao futuro e que para nós não é algo incerto. O cristão não tem nada incerto na sua vida. O cristão tem certeza de que aquilo que Deus falou, Ele cumpre, porque Deus é fiel, e Deus não muda, e Deus disse, e Deus prometeu. Deus prometeu que nos livraria dos nossos pecados, Ele assim o fez em Cristo. Esse Cristo que uma vez apareceu, dentro em pouco aparecerá de novo, não é? E isto é a certeza que temos. E se nós padecemos nessa vida, nós podemos ter certeza que nós temos patrimônio superior e durável nos céus, diante de Deus. Essa é a promessa de Deus. Nós estaremos com Ele para todo sempre. E Ele disse e prometeu, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não é? Por isso nós podemos nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu que voltaria, como o Isa leu aqui em 1 Coríntios 11. Né? Nós anunciamos a sua morte, todo partir do pão, até que Ele venha. Porque se há uma certeza, irmãos, no mundo, é que aquele que disse que vem, virá, e não tardará. Como nós lemos aqui. Porque ainda dentro em pouco, aquele que vem, virá, e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. Amém? Nós temos que guardar firmes. Não podemos arredar o pé, isso significa, irmãos.
nós não podemos retroceder, nós não temos autorização de voltar atrás, nós não podemos abandonar, temos que nos preservar firmes, e preservar firmes essa confissão, nos apegar firmes, como diz o capítulo 2 dessa mesma epístola, nos apegar às verdades ouvidas, não arredar o pé para nenhum lado, sem vacilar. Por quê? Porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Então, se Deus disse que nós podemos entrar na sua presença, fiel é aquele que fez a promessa. Se Deus disse que nós podemos nos apresentar juntos diante dele, fiel é aquele que fez a promessa. Se Deus nos disse, ele não arreda o pé do que ele disse, irmão. Passará o céu e a terra, as palavras dele não passarão. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela prospera naquilo que ela foi enviada. E se ele disse, se ele não disse, não tem compromisso nenhum. Mas as coisas que nós estamos lendo, ele nos disse. Ele nos diz que nós podemos nos apresentar diante dele. Ele nos diz que há perdão de pecados. Ele nos disse que haverá ressurreição dos mortos. Ele nos diz que julgará e voltará para julgar vivos e mortos. Ele nos disse que nós nos apresentamos juntos como irmãos na sua presença. Ele prometeu, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Amém? Então você não pode deixar de estarmos juntos. Por isso que diz o texto no verso 24: consideremo-nos também uns aos outros. A ideia aqui é que você tenha que ter em mente o outro. O outro deve ocupar seu coração, sua mente. Você deve lembrar do outro. Você deve lembrar dos irmãos. Você deve lembrar da igreja. Você deve lembrar da congregação. Você deve lembrar dos seus irmãos. É isso que o texto está dizendo aqui. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Não é? Então eu vou lembrar do Klaus, eu vou dizer, eu tenho que lembrar do Klaus, saber como ele está, estimular ele no amor, estimular ele na prática das boas obras, estimular ele a estarmos juntos, estimular ele a avançar em Cristo, me ocupar com a vida dele, desejar que ele cresça e ocupar a minha vida, minha mente em fazer com que isso aconteça na vida dele. Por isso que diz o texto, consideremos-nos ao amor, a nos estimularmos ao amor e na prática de boas obras, e não deixemos de congregar. Irmãos, essa palavra epsinagoga é uma palavra tão importante, ela é tão importante que em 2 Tessalonicenses 2, ela diz respeito a uma reunião que nós teremos com Cristo nos ares, no dia do nosso arrebatamento. Quando o texto diz, nos encontraremos e teremos uma reunião com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, é a palavra que está por trás aqui. Ela aparece aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares, veja que palavra importante, irmãos. Aqui está uma evidência clara de que quando nós nos congregamos, e que nós congregamos, como a palavra de Deus nos diz, 2 ou 3 reunidos para dentro do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Em meu nome é para dentro do nome dele, incluídos com ele, tendo ele em comum, não outra coisa, não reunidos em torno do nome de um homem, porque botou um grande pregador em algum lugar, botou a sua placa lá com a sua cara, dizendo o pregador estará pregando em tal lugar, aí vai todo mundo se reunir em nome de quem? Em nome desse pregador, estão esperando a palavra dele. Mas nós desejamos, queremos nos reunir em torno do nome do Senhor, né? O nosso assunto é o Senhor. Nós estamos aqui por causa dele, para que ele seja glorificado. É este o congregar da igreja. Estamos unidos a ele e compartilhamos dele. Nós não estamos interessados no que ele pode nos dar. Nós estamos interessados em ele mesmo, em sua pessoa, em sua obra, em suas palavras, em sua vida sendo ministrada a nós pelo seu Santo Espírito. E eu tenho esse interesse, o irmão tem esse interesse, o outro irmão tem esse interesse. Então nós nos reunimos. Amém? Isso significa também a palavra igreja. Igreja é quando você é chamado para fora.
Você eclésia significa chamado para fora. Você é chamado da onde você está para estar junto com outros. É isso da onde vem a palavra assembleia, né? Muitas vezes essa palavra é usada até para uma reunião comum. É da onde vem a palavra também sinagoga. Sinagoga é estar juntos, reunidos, reunião. Amém? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Como é costume de alguns. Talvez esse virou o seu costume, irmão. O meu costume. Né? E o texto continua dizendo: antes façamos admoestações, e tanto mais como vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, ao invés de estarmos esfriando, ao invés de estarmos abandonando o congregar, ao invés de estarmos nos afastando de Deus, ao invés de estarmos, por qualquer motivo, deixando o comungar da igreja, quanto mais o dia se aproxima, mais deveríamos estar próximos, mais deveríamos estar juntos. Amém? Mas onde que nasce o congregar, irmãos? Eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho sobre isso. O congregar nasce no próprio Deus. Onde você vai ver o congregar? Deus. 3 pessoas distintas, um único Deus verdadeiro, né? Em harmonia perfeita desde toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma relação perfeita e que é modelo genuíno de todas as relações saudáveis dessa vida. Família, igreja, comunidade, tudo vem do próprio Deus. É nossa comunhão com Deus. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não é? O amor do Pai, através da graça do Filho, na comunhão do Espírito Santo, como diz o final de 2 Coríntios capítulo 13. Ou como diz 1 de João, aquilo que vimos, ouvimos, contemplamos, que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós outros, diz João, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. E ele diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E quando você abre Atos capítulo 2, você lê claramente lá que eles perseveravam nessa comunhão, na doutrina e na comunhão dos apóstolos. Porque a comunhão dos apóstolos é a comunhão do Filho de Deus, que é a comunhão do Pai. A nossa comunhão com o Pai, João está dizendo isso, com o seu Filho Jesus Cristo. E a igreja entrou nessa comunhão do Cristo ressuscitado, que agora corporativamente avança e cresce, sendo sempre inserida pessoas novas nesse corpo místico que é a igreja, e que vai avançando rumo à maturidade, e que precisa, por causa de Cristo, para dar testemunho da verdade, para que o Deus Trino se manifeste, estar junto. Precisa estar junto, para que Deus se manifeste na carne. Amém? Então a origem da comunhão em Deus. E o que custou? Nós lemos aqui o que custou, irmão. Essa comunhão, essa unidade, essa vida comunitária, custou a vida do próprio Filho de Deus. Não foi um preço barato, como nós lemos em João capítulo 1, capítulo 17, verso 21. Ele diz que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, a unidade da igreja, o congregar da igreja, o estarmos juntos, ainda sendo diferentes, com todos os nossos prejuízos por causa do pecado, tudo isso está ligado ao próprio Deus, e nós não éramos capazes sozinhos, mas Deus enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele fez a obra completa, Ele nos tornou capazes nele mesmo, Ele nos deu sua própria vida para por Ele vivermos. Ele é o nosso pão que partimos, cada um com sua parte, amém? Cada um com uma parcela de Cristo, quando juntos manifestamos o Cristo vivo, o Cristo
da cruz, o Cristo da ressurreição, o Cristo que está à destra de Deus, a luz do mundo, é manifesta em nós quando estamos juntos. E o preço foi a sua própria vida. Se você é da igreja, você é um membro dele. Se você é da igreja, você é membro do seu irmão. Como diz Romanos 12, 5. Somos membros uns dos outros. E para que eu e você pudéssemos estar unidos, com todas as nossas deficiências e pecados, o Filho de Deus teve que morrer. Porque, irmãos, na nossa própria natureza caída, nós só causamos divisão, contenda, discórdia. Não há nada de bom em nós. Mas Ele nos deu a sua própria vida para por Ele vivermos. Amém? Então, onde nasce o nosso congregar? Em Deus. Qual foi o preço que foi pago? A vida do Filho de Deus. Então nós não congregamos para agradar alguém. Se foi por Ele, se é por meio dEle e é para Ele, irmãos, nós vamos fazer aquilo que Ele nos manda e vamos estar diante dEle juntos para agradá-lo em todas as coisas. Amém? Mas existem muitas bênçãos e benefícios em estarmos juntos, irmãos. Eu gostaria de citar algumas coisas para os irmãos. Primeiro, quando os irmãos, todos nós, começarmos a ler nossa Bíblia, com essa perspectiva, e quando pelo Espírito de Deus nós começarmos a nos apresentar a Deus e renovarmos a nossa mentalidade, irmãos, nós vamos largar a nossa individualidade, o nosso egoísmo, a nossa mesquinharia, e nós vamos começar a perceber algo coletivo, a necessidade do outro. E como a Bíblia trata do outro, né? Como a Bíblia trata do uns aos outros, do mutuamente, centenas de vezes no Novo Testamento, por exemplo. E nós vamos ver, por exemplo, uma das bênçãos do congregar é a oração corporativa. Nada a substitui, nenhuma devoção pessoal substitui. Você pode passar 24 horas por dia de joelho dobrado, e a sua oração não vai substituir a oração da igreja. A oração do povo de Deus como um só homem, unidos pela causa do Evangelho, unidos por alguma causa, onde 2 ou 3 dentre vós concordarem com respeito de alguma coisa, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Este poder da oração. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava. E o que aconteceu nessa prisão? Os irmãos pode encontrar lá no livro de Atos pelo menos 2 vezes, não é? No livro de Atos, capítulo 4, diz, eles citam até o Salmo 2, diz que a igreja orava, e você lá tem uma voz só, muitos membros, uma única voz. Hoje nós vamos nas reuniões de oração, e as reuniões de oração poderiam cada um ir para a sua casa e orar, irmãos, porque não são reuniões de oração da igreja, cada um dobra o joelho num canto, num lugar, e vai orar para si, por si mesmo, e não juntos como igreja. Então é uma reunião de oração, vamos dizer assim, que tem pouco serviço nesse sentido. Quando nós nos reunimos, oramos em uma única voz a Deus e concordamos a respeito daquilo que estamos orando. E você, se não experimenta isso, você tem sido deficiente nessa área e tem deixado de receber da bênção de Deus no âmbito da igreja. Existem orações que são respondidas quando o povo de Deus se reúne. E nós temos provado disso, e muitos irmãos sim, receberam milagres na sua vida, maravilhas de Deus, não é? Por causa da oração da igreja. Somos devedores à oração da igreja. A oração corporativa é uma bênção que só quem congrega pode experimentar. Em segundo lugar, irmãos, existem coisas que nós só entendemos quando estamos reunidos, não é? Você pode sair daqui para sua casa e começar a buscar estudar o dia inteiro, não é? O máximo que você conseguir, e você vai precisar do seu irmão e da sua irmã para que você possa entender. Existe entendimento que só é recebido para a igreja, porque a sabedoria de Deus, oculta desde os séculos e gerações, ela foi dada e predestinada não para indivíduos, irmãos, para a igreja, não é?
E existem coisas da parte de Deus que nós recebemos como igreja, né? Por isso que Efésios 3,18 diz que a oração de Paulo era que nós pudéssemos, ele diz assim lá, a partir do verso 14, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, só para mim não parafrasear, vou ler para os irmãos aqui. Efésios capítulo 3, verso 14, nos diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para poderdes compreender, com quem, irmãos? Com todos os santos. Essa é uma bênção de estarmos congregando. E, às vezes, a luz de Deus brilha sobre nós quando um irmão está falando, não é? E aquilo que estava nebuloso para nós, nós recebemos entendimento da parte de Deus quando o irmão está pregando a palavra de Deus, quando nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Veja a necessidade, irmãos. Veja como isso vai de encontro à nossa necessidade, irmãos. E perceba como você tem a necessidade do outro para crescer. Nós vamos compreender o amor de Cristo somente com todos os santos. Nós vamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Já pensou que privilégio da igreja, irmãos? É isso que diz também lá em 1 Coríntios capítulo 2. Uma sabedoria que o mundo não conheceu. Não foi dada a indivíduos, foi dada à igreja. Predestinada desde os tempos eternos para a glória da igreja, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 2. Então há entendimento que só podemos receber juntos. Amém? Também há edificação, irmãos. Quando lemos, por exemplo, 1 Coríntios 14, 26, que farei, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem, né? Nós vamos levar, nós precisamos construir algo, nós precisamos edificar-nos uns aos outros. Então eu vou precisar edificar a vida do Lucas. Eu não sou uma sanguessuga do Lucas. Eu não sou alguém que espera que o Lucas me dê. Eu estou buscando dar, né? Maior benefício é dar do que receber. A palavra de Deus diz: bem-aventurado, mais é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Feliz é aquele que pode contribuir para a edificação da igreja. Então um tem salmo, outro tem um hino, e o texto diz: faça-se tudo para edificação. Então, irmãos, queremos ser edificados como igreja, queremos avançar. Existe edificação pessoal, irmãos, mas existe níveis de edificação que não serão alcançados por nós, isolados e sozinhos. E nós vamos ver os malefícios disso um pouco mais para frente. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos é que, quando estamos juntos, nossa força e nossa capacidade aumenta exponencialmente. Como assim, irmão? Por exemplo, Deuteronômio 32, 30 diz assim: 1 perseguirá 1000, se confiar no Senhor, se a sua força for o Senhor. 2, 2000, 10.000. Então, quando nós estamos unidos, há uma grande diferença, irmãos. Amém? 1 persegue 1000. Na sua matemática, 2 perseguiria 2000. E olhe lá. Na capacidade e na força que Deus dá, quando 2 estão juntos, os 2 perseguem 10.000. Veja que salto. Por isso que Eclesiastes diz assim, irmãos:
esse texto de Deuteronômio 32, 20, demonstra a capacidade elevada que se expressa quando existe união entre os filhos de Deus. Então, 1, 2, 3, 10. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se você soubesse que junto era diferente, né? Você vai fazer algum serviço junto e que aumenta exponencialmente o seu resultado. Se o Esdrinhas lá na sua equipe lá de vendas soubesse que se tivesse 2, de 2.000 saltaria para 10.000, né? Então ele colocaria 2. É isso que Deus está dizendo para nós. Quando o povo de Deus está junto, irmãos, muda-se exponencialmente o resultado. Que o Senhor nos ajude a enxergar isso. Por isso que o Salmo 84 diz que aquele povo que caminhava em peregrinação deveria caminhar junto. Porque se você está na rua sozinho, irmão, é uma coisa. Se você está na rua com 2 pessoas, é outra coisa. Né? Se você está na rua com um time inteiro de pessoas, é outra coisa. Né? A pessoa pode ser muito ousada para atacar e tentar derrubar um homem, mas dificilmente ela vai se levantar contra 2 homens, 10 homens, 20 homens. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então há crescimento em força e capacidade quando nos reunimos. Não por causa de nós, mas, como diz o próprio texto de Deuteronômio, por causa do Senhor, por causa do braço do Senhor. E também isso é dito em Eclesiastes, capítulo 4, dos 7 ao 11. Ele diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Veja qual é. Isto é, um homem sem ninguém. Ou seja, irmãos, um homem sozinho. Esse mesmo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isso é vaidade e enfadonho. Daí o autor continua dizendo: melhor é serem 2, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dormirem 2 juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja o benefício, irmão. Seguindo adiante. Então, nós já falamos que juntos temos o benefício da oração da igreja, temos o benefício de aprendermos mais com o Senhor, temos edificação, temos crescimento em força e capacidade muito maior. Mas também há proteção na igreja, irmãos. A igreja é o lugar mais seguro da terra. É onde está o braço forte do Senhor. Amém? Estar em Cristo é estar inserido no corpo de Cristo, debaixo da cobertura do Espírito Santo, protegido. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde há descanso, irmão? Entre o povo de Deus. Onde a bênção de Deus está, irmãos? Onde ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, entre o povo de Deus. Onde há proteção, é segurança caminhar com os irmãos. É uma segurança que é indispensável. Ou seja, quem está sozinho está em perigo e desprotegido. Amém, irmãos? Se caminhamos com os irmãos, caminhamos em segurança. As portas do Hades não prevalecem contra a igreja, não contra indivíduos. E, aliás, irmãos, a melhor maneira de o inimigo atacar a sua vida e a minha vida é isolá-lo. Essa é a melhor maneira de ele te derrubar. Não é? Porque na igreja há proteção, há cuidado, há quem se interessa pelo outro,
o Senhor ministrando uns na vida dos outros, seu cuidado, seu amor, sua guarda. Mas, quando alguém quer derrubar o seu inimigo, o que faz? É melhor que o afaste do grupo, né? Fora do grupo ele fica desprotegido e sozinho, ou seja, vulnerável. E a proteção está em estar escondido entre os irmãos. Não estar com a cabeça levantada, mas no meio das árvores, no meio dos irmãos, entre o povo de Deus, a proteção. A proteção é o lugar mais seguro da terra, irmãos. Se nós queremos permanecer seguros, devemos estar incluídos nessa realidade. Amém? Então, irmãos, só encerrando, nós podemos olhar o perigo de nos deixarmos de congregar. Aliás, Hebreus fala que isso é um pecado deliberado, né? Porque ele fala, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes, nós devemos seguir nos estimulando ao amor e à prática das boas obras. Ele diz, quanto mais vedes que o dia se aproxima. E o próximo verso é, porque se pecarmos deliberadamente. Esse é o próximo verso. Então, se você quiser entender o próximo verso, verso 26, é só você continuar a seguir a sua leitura e seguir o porquê com uma explicação do verso anterior, né? Não deixemos de congregar como é o costume de alguns, diz o texto, verso 25. Antes façamos admoestações, quanto mais o dia se aproxima, porque se pecarmos deliberadamente, ou seja, deliberadamente significa por sua vontade própria, você pecar, não é? Já tendo recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício como por pecados. E você vai ver que a sequência dos fatos é disciplina de Deus. E, aliás, ameaças genuínas de Deus contra o seu povo. Diz o texto assim, o Senhor julgará o seu povo. Verso 30. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, pegue o exemplo do Antigo Testamento. Você vai descobrir, sabe o que, irmão? Um autor de um livro de antropologia do Antigo Testamento fazia menção a isso quando ele dizia que o homem foi um ser criado por Deus para jamais andar sozinho. Então, se existia uma coisa com característica maligna no Antigo Testamento, era isolamento, né? O isolado era o leproso, era aquele que estava debaixo de pecado. Sempre a frase daquele que havia pecado contra Deus era, ele deve ser tirado do meio do povo. Leia na sua Bíblia. E aquele que estava doente, com lepra, não é? O que tinha que ser feito? Ele tinha que ser tirado do meio do arraial. Então, sempre o isolamento está ligado a algo ruim, né? Está ligado à segregação, está ligado a permanecer sozinho. Por isso que o autor de Provérbios diz o seguinte, Provérbios 18:1, aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Amém? E o texto continua dizendo assim, e se insurge contra a sabedoria. Essa palavra se insurge significa ele sai de debaixo da cobertura. Sabia disso, irmão? Essa palavra significa exatamente isso. Se insurgir contra Deus é sair de debaixo da cobertura de Deus, sair de debaixo da submissão de Deus. Aquele que se isola, ele sai de debaixo da proteção de Deus. Não sou eu que estou inventando, irmão. É a sua Bíblia, a minha que está dizendo. Goste você ou não. Amém? Goste você e eu ou não. Porque nada nós podemos contra a verdade, irmãos. Então, se você está isolado, o que você está fazendo? Buscando os seus próprios interesses. Os seus interesses já não são os interesses de Cristo, nem os interesses comuns do povo de Deus. São os seus próprios interesses. E fazendo isso, você está contra Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, o que nós podemos fazer na prática? Porque isso deve ser muito prático, irmãos. E é aqui que eu finalizo. Se é verdade que congregar existe tantos benefícios assim, como de fato é o que a Bíblia diz, por quê, irmãos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam
E ele dá exemplos, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e vai até a orla das vestes de Arão. É como o orvalho de Hermon, ou seja, é como aquele orvalho que desce sobre as plantas e faz com que elas cresçam, faz com que as coisas aconteçam. Ali, diz o texto, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se de fato é assim, o que nós podemos fazer efetivamente para praticar essa realidade? Então, nós precisamos verdadeiramente ir para uma questão muito prática. E eu gostaria de que os irmãos me ouvissem com muita atenção. Porque isso é uma coisa para a nossa vida, todas nós. Não eu, ou Esdrinhas, ou a Thaís, ou o Jean, todos nós. Amém, irmãos? Primeiro vem em mim, depois em você, se eu estou dizendo. Todos nós devemos fazer isso. Muitos têm feito em pouca medida ou muita medida, mas todos nós temos caído e tropeçado nessas coisas. E nós precisamos pedir perdão para Deus. E nós devemos mudar os nossos hábitos. E, racionalmente, decidirmos por Deus e reorganizar a nossa vida. De maneira sincera, irmãos. Amém? E eu gostaria de falar algumas coisinhas sobre isso de maneira muito prática. Primeiro, nós devemos começar mudando as nossas atitudes pessoais diante de Deus. Sabe como é que funciona isso? Lembre-se dos irmãos em oração. Comece por aí. Comece se ocupando com eles em oração. Faça um caderno de oração. E lembre-se dos irmãos em oração. E traga à sua mente os rostos dos irmãos em oração. E as necessidades dos irmãos em oração. E peça para o Senhor para que você experimente verdadeiro desejo de se relacionar com os outros filhos de Deus. Coisa genuína, que só flui da vida de Deus no coração de quem é crente de verdade. Aquele que ama Deus, ama também a seu irmão. Que nós possamos experimentar essa realidade. Então, quando nós começarmos a nos lembrar dos irmãos em oração, nós vamos começar a ver as coisas mudarem dentro de nós, dentro de cada um de nós. À medida que nós oramos por nós, seja pelo menos essa mesma medida que nós oramos pelos irmãos. Esta mesma medida. Aí as coisas vão começar a mudar de dentro para fora, irmãos. Você vai lembrar dos irmãos. Eles vão estar na sua mente. Considerai-vos uns aos outros, diz o texto aqui, para vos estimulares ao amor e à prática de boas obras. Vai acontecer dentro da nossa mente. Nós vamos lembrar deles. Nós vamos orar por eles. Em segundo lugar, nós vamos nos preocupar menos com nós mesmos e mais com os nossos irmãos. Nós vamos tirar as nossas petições de cena e as deles vão entrar em cena. Nós vamos começar a pensar neles e nos preocuparmos com eles e menos com nós mesmos. Essa é uma segunda atitude que nós devemos ter. Começamos com oração e começamos a nos preocupar menos conosco e mais com os outros. E nós vamos ver as coisas começar a mudar na nossa vida, irmãos. Em terceiro lugar, nós devemos nos considerar responsáveis pelo crescimento dos irmãos. Porque de fato nós somos responsáveis. Ou seja, se eu não estou fazendo nada, o corpo de Cristo está deixando de avançar por minha causa. Nós devemos nos considerar responsáveis pelo crescimento dos irmãos. Então eu vou me considerar responsável pelo crescimento do Klaus. Preciso me considerar responsável. Porque alguma coisa eu tenho para fazer para que ele avance como cristão, como membro do corpo de Cristo. E é minha responsabilidade, da qual eu não posso fugir de maneira nenhuma. Eu sou responsável pelo Berdan, eu sou responsável pelo Esdras, ele é responsável por mim, o Neto é responsável por mim, eu sou responsável por ele, e pelo crescimento dele em Cristo. Eu sou responsável. Em quarto lugar, leia a sua Bíblia com o intuito de ajudar os outros. E livre-se do egoísmo, buscando somente respostas para você. É assim que nós devemos ler as nossas Bíblias. A Bíblia não foi escrita para você e para mim, irmão.
A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para nós como comunidade. A Bíblia tem respostas para você, tem, mas para que você largue as suas picuinhas e seja inserido, negando a si mesmo, numa realidade maior que é o corpo de Cristo. Então a Bíblia tem respostas para nós, né? Nós nos aproximemos, diz o texto, porque é nós, com confiança, porque é nós juntos que nos aproximemos, diante do trono da graça. A palavra de Deus é escrita para um corpo que é a igreja. Ela era lida na igreja, era para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. E tudo que nós fazemos individualmente deve desaguar no crescimento da igreja. Veja como é importante isso, irmão. Em quinto lugar, pare de dar desculpas e admita os seus erros. Paremos de dar desculpas e vamos admitir os nossos erros. Então, nós podemos fazer um exercício de dizer o seguinte: a culpa é minha. Fale aí, irmão. Pode falar mesmo. A culpa é minha. Porque nós somos habilidosos em nos auto-justificar. Nós temos desculpa para tudo, irmão. Primeiro nós conseguimos dar desculpa para nós mesmos. Nós vamos dando desculpa, não, mas isso é porque foi dormir tarde ontem, mas isso é porque não sei o que lá, mas isso é porque a semana está muito, mas isso é porque, e daí quando nós encontramos alguém, nós advogamos a nossa causa. Ô irmão, está corrido, a vida é assim, né? Nós começamos dando desculpa para nós mesmos e continuamos dando desculpa para Deus e para os irmãos. Então nós devemos admitir os nossos erros e pedir perdão a Deus. Isso não é prático, irmãos? Não é prático? Se devemos estar juntos, não estamos juntos, não fazemos nada por estarmos juntos, o que nós devemos fazer? Admitir os nossos erros, irmãos. Tiago capítulo 4 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o que é? O que acontece? O que está escrito lá? Está pecando. Então nossos pecados não são só por ação, temos pecados de omissão, não é? E daí nós sempre damos desculpa para os nossos erros. Então precisamos admitir os nossos erros. Amém? Mais prático ainda, irmãos. Separe horários para estar com os irmãos. Isso é o mais prático. Em resumo, dizia para minha filha de 9 anos, irmãos. Todas as vezes, muitas vezes que a gente vai reunir, ela faz o pai. Né? E eu dizia para ela: filha, quantas horas você vive por dia? Tanto. Quantas horas você assiste televisão por dia? Né? Se você somar as 3 reuniões da igreja, terça-feira, sexta-feira e domingo, e com locomoção tudo, você leva umas 2h30 em cada uma delas, isso dá 7h30 da sua semana. Isso é absolutamente nada comparado à sua semana. Mas esse é o tempo que você dá para Deus. Para Deus, irmão, que deveria ter o primeiro lugar na sua vida. Esse é o tempo que você dá para Deus. Isso não é prático, irmãos? Isso não é prático? Sim ou não? Então, digamos que sejam 7h30 por semana. Então, irmãos, devemos organizar nossos horários para estarmos juntos. Organizar os nossos horários é você pegar a sua agenda e você ver que tem reunião da igreja terça-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. Essa é a sua agenda diante do Senhor. Amém? E nós devemos faltar por alguns motivos: de doença, esse é um bom motivo. Um compromisso de trabalho ou de escola que não seja opção nossa, não é? Ou esporadicamente, quando algum irmão precisar viajar e fazer alguma coisa. Esses são os motivos. Não é? Irmão, então nós vamos ser igual a denominação tal, que os irmãos se reúnem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não estou falando nada disso, irmão. Isso é uma escravidão. A diferença é que nós somos para o outro lado. Nós não fazemos nada para o Senhor. Nós não nos apresentamos juntos em nenhum momento para Ele.
Às vezes viemos num domingo para desencargo de consciência e esquecemos dele durante a semana toda. E nas poucas oportunidades que temos de estar junto, abrimos mão disso por qualquer coisa. Por mais importante que lhe pareça, e que já sua mente já possa vir um monte de desculpas. Devemos parar com as nossas desculpas e organizar a nossa agenda para estarmos diante do Senhor. E prestarmos a Ele culto. Sabia que o culto é um direito de Deus, irmão? Como assim? Deus criou todas as coisas e todos devem a Ele até o sopro de vida. Os irmãos entendem isso? E quando nos apresentamos diante dele, estamos prestando-lhe culto, que lhe é devido. O culto é uma dádiva de Deus, um presente de Deus para nós, da nossa relação com Ele juntos, e é uma dívida que cada ser humano tem a Ele. O Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, e para nós o Salvador de todas as coisas. O culto é um presente dele para nós e uma dívida nossa para Ele. É o direito divino que nós estamos aviltando quando nós deixamos de prestar-lhe culto. Os irmãos têm ciência disso, irmãos? Então, se eu tenho uma dívida com Deus, não quero deixar nada em aberto com Ele, não é? É um direito divino. Amém? Ah, irmão, mas Irmão, sabe qual é a diferença? A diferença é, por exemplo, você pode, uma reunião de oração, não estar aqui. 2 reuniões. Agora você nunca está. Essa é a diferença. Né? Você pode viajar com a sua família. Ninguém está te mandando se escravizar. Né? Ninguém está colocando um fardo involuntário sobre você. Você é obrigado a fazer. Você não é obrigado a nada. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, é que nós somos livres. Mas isso nos pesa muito. Cada vez que eu lembro que eu sou livre, eu tenho mais medo de descobrir isso. Eu fico mais preocupado em saber. Porque a medida da minha liberdade é a medida da minha responsabilidade, e por essa responsabilidade serei cobrado. Então eu tenho medo de dizer que eu sou livre, irmão. Porque, na verdade, a única maneira de eu ser verdadeiramente livre é servindo a Cristo. Então, se Ele me deu liberdade, me desatou as minhas amarras, disse, você está livre, e eu estou fazendo o que eu quiser da minha vida, não retornando a Ele a dádiva que Ele me deu, eu serei julgado pela minha responsabilidade que recebi, de me apresentar a Ele. Que coisa terrível, irmãos. Então, nesse sentido, separe o seu tempo durante a sua semana. Mude a sua agenda, irmão. Mude a sua agenda. Eu lembro que tinha irmãos que deixavam a reunião de estudo para jogar futebol. E hoje esses irmãos não estão mais aqui. Não se sabe nem se estão mais convertidos. Não é? Eu lembro do irmão Gino contar que na hora do treinamento na Colômbia, da escola da obra, para treinar os irmãos para a fé e crescerem na fé, muitos jovens, ele dizia, trocaram por jogar futebol, pelo seu lazer. Outros jovens trocaram o seu lazer por estarem crescendo, estudando e aprendendo diante do Senhor. E havia uma diferença, ele dizia, entre esses 2 jovens. A grande maioria dos que trocaram pelo futebol estavam caídos, estavam longe de Deus, e muitos tinham se tornado hereges. Esse era o testemunho que ele dava. E os outros eram presbíteros da igreja. Então, irmãos, nós olhamos os resultados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os resultados. E na parte prática, é isso que nós devemos nos considerar. Quais são os frutos? Amém? Então, se nós estamos diante de Deus, se nós separamos tempo com Deus, qual é o malefício que isso vai trazer para nós, irmãos? Será que quanto mais perto de Deus nós estivermos, piores maridos nós vamos ser? Será que você acredita nisso mesmo? Piores esposas nós vamos ser? Vocês acreditam nisso mesmo? Piores filhos nós vamos ser, estando mais perto de Deus? Agora, trocando Deus por qualquer outra coisa, qual vai ser esse resultado, irmão? Na prática, porque nós estamos querendo ser práticos, não é verdade? Em 7º lugar, abra sua casa
para receber os irmãos. Faça mais que isso, promova esse tipo de coisa, nas suas devidas proporções, não é? Faça isso, não sendo intrometido, nem entrão, porque um cristão sabe entrar e sair de um lugar. E Provérbios diz que não ponha teu pé na casa do teu próximo, para que não se aborreça de ti, se enfade de ti. Então o cristão tem esse equilíbrio, mas ele abre a sua casa para a hospitalidade. Ele abre a sua casa para a comunhão da igreja. Ele abre a sua casa para que os irmãos estejam juntos. Ele preza por isso. Ele coopera para que isso aconteça. Ele busca que isso aconteça, não é? E também entenda que essas comunhões que nós temos devem gerar em torno de Cristo, e não de coisas fúteis, seculares, que não levam a lugar nenhum. Que muitas vezes, irmãos, os nossos encontros não passam de encontros sociais, onde Cristo não é glorificado, onde nós não nos estamos edificando, e muitas vezes, e nós temos visto muito isso acontecer na religião, por exemplo, as pessoas se encontravam para, por pretexto de oração, falarem mal dos irmãos, falarem mal uns dos outros. Não é esse tipo de comunhão que eu estou falando. Não é um tipo de comunhão que se encerra em fofoca, em discórdia, em colocar uns contra os outros, não é nada disso. Isso é formação de quadrilha. Não é comunhão. Agora, se nós nos juntamos, se nós abrimos os nossos lares, se nós nos convidamos, se nós estamos se relacionando uns com os outros, em torno do nome do Senhor Jesus, querendo ministrar a Cristo uns nos outros, na prática, haverá muita edificação, haverá unidade, haverá testemunho de uma realidade de vida espiritual. E é esse tipo de coisa que nós queremos que aconteça, irmãos. Então, o que nós precisamos fazer? Lembrar dos outros em oração, esquecer de nós mesmos, considerarmos responsáveis pela vida uns dos outros, ler a Bíblia corporativamente, parar de dar desculpas e realmente admitir os nossos erros. Mas, irmãos, não é para que nós ficamos prostrados, né? Tem irmãos que parecem o Wally, né? Ó vida, ó céus, ó azar, tudo vai mal, né? Não é para que nós ficamos assim, irmãos. É para que nós nos levantemos e possamos ser edificados juntos, né? Separe, mude a sua agenda. Mude a sua agenda. Se a sua agenda depende de você, mude a sua agenda, irmão. Salvo os irmãos que estão estudando, são obrigados a fazer o curso, né? Ou trabalham no período da noite, né? Ah, irmão, mas e essa pandemia aí teve tanta liberdade, não é? Irmãos, quem acha que comunhão é algum tipo desse tipo de coisa, irmãos, nunca experimentou comunhão. Se realmente nós formos impedidos de estarmos juntos, vamos dar o jeito. Vamos estar escondidos juntos, né? Mas na liberdade que nós temos de estarmos juntos, temos negligenciado as coisas do Senhor, não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, tua palavra,